Você já se perguntou por que certas pessoas ficam absolutamente desesperadas quando um empata simplesmente para de reagir? Hoje vamos falar sobre algo que pode transformar completamente a dinâmica de relacionamentos tóxicos. O momento em que um empata farto se torna mais perigoso do que qualquer narcisista jamais imaginou. Perigoso não porque ele ataca, mas porque ele se retira. E essa retirada estratégica pode causar mais impacto do que anos de confrontos diretos. Antes de começarmos, quero deixar algo muito claro. Este conteúdo é inspirado nos princípios de Dale Carnegie sobre relações humanas, mas aplicados a uma situação específica, quando alguém altamente empático finalmente estabelece limites saudáveis. Não estamos falando sobre vingança ou manipulação. Estamos falando sobre autopreservação inteligente e dignidade pessoal. Carnegie sempre enfatizou a importância de lidar com as pessoas de forma estratégica e respeitosa. E é exatamente essa abordagem que vamos explorar hoje. O conceito que vamos desenvolver não é sobre se tornar cruel ou insensível. É sobre reconhecer quando sua compaixão está sendo explorada sistematicamente e como reagir de forma madura e eficaz. É sobre entender que existe uma diferença fundamental entre ser bondoso e ser conveniente. E, principalmente, é sobre descobrir que, às vezes, a melhor estratégia não é lutar, mas simplesmente parar de alimentar o sistema que te consome. Vamos começar entendendo o que realmente acontece quando um empata chega ao seu ponto de saturação. Imagine uma pessoa que passou anos oferecendo compreensão, perdão, segundas chances e disponibilidade emocional constante. Essa pessoa sempre foi a primeira a desculpar comportamentos questionáveis, sempre encontrou justificativas para tratamentos inadequados, sempre esteve disponível quando precisaram dela. Mas existe um momento crucial que muitas pessoas não percebem. Quando o custo emocional de continuar sendo compreensivo ultrapassa dramaticamente qualquer benefício da compaixão. Este é o ponto de saturação do empata. Não é um momento de explosão ou drama. É muito mais sutil e, por isso mesmo, muito mais poderoso. O ponto de saturação geralmente acontece depois de uma série de padrões repetitivos. O empata percebe que suas tentativas de comunicação são consistentemente ignoradas ou distorcidas. Ele nota que sua disponibilidade é sempre presumida, nunca valorizada. Observa que seus próprios sentimentos e necessidades são sistematicamente minimizados ou desconsiderados. E então, algo muda internamente. É importante entender que esse processo não acontece da noite para o dia. É uma transformação gradual que ocorre quando o empata finalmente compreende uma verdade fundamental. Você não pode forçar alguém a valorizar aquilo que oferece de graça constantemente. Quando algo está sempre disponível sem qualquer custo ou consequência, sua percepção de valor diminui naturalmente. O empata farto não se torna agressivo ou vingativo. Em vez disso, ele se torna algo muito mais desafiador de lidar. Ele se torna estratégico. E essa mudança de abordagem representa uma alteração completa das regras do jogo. Durante anos, a outra pessoa se acostumou com um padrão específico, comportamento inadequado seguido de compreensão automática, desculpas aceitas sem questionamento, disponibilidade constante garantida. Mas quando o empata farto decide mudar as regras, ele retira 3 elementos fundamentais que sustentavam a dinâmica anterior: atenção constante, acesso irrestrito e explicações detalhadas para suas decisões. Essa retirada sistemática do que Carnegie chamaria de fornecimento emocional cria um impacto muito maior do que qualquer confronto direto. A retirada da atenção constante significa que o empata para de responder imediatamente a todas as tentativas de contato. Ele não ignora completamente, mas responde nos seus próprios termos e no seu próprio tempo. Isso quebra o padrão de gratificação instantânea que a outra pessoa havia se acostumado a receber. A retirada do acesso irrestrito significa estabelecer horários específicos para conversas, definir tópicos que estão ou não em discussão e, principalmente, não estar mais disponível para emergências emocionais constantes que sempre parecem urgentes, mas raramente são genuinamente importantes. A retirada das explicações detalhadas talvez seja a mais poderosa de todas. O empata farto para de se justificar exaustivamente por suas decisões. Ele simplesmente comunica suas escolhas de forma clara e direta, sem abrir espaço para negociações intermináveis
ou questionamentos sobre sua lógica. Para implementar essa mudança de forma eficaz, o empata farto precisa dominar 3 táticas específicas que vamos chamar de táticas calmas. A primeira é o que podemos chamar de protocolo cinza-cortês. Isso significa manter todas as interações necessárias funcionais e respeitosas, mas sem o calor emocional excessivo que caracterizava os padrões anteriores. O protocolo cinza-cortês não é ser frio ou grosseiro, é ser profissionalmente cordial. É tratar a pessoa com a mesma cortesia que você trataria um colega de trabalho respeitável, mas não necessariamente próximo. Você responde ao que precisa ser respondido, participa do que precisa participar, mas não oferece mais energia emocional do que o estritamente necessário para manter a funcionalidade da relação. A segunda tática calma são as decisões por escrito. Sempre que possível, o empata farto comunica suas decisões importantes através de mensagens escritas. Isso serve para 2 funções cruciais. Primeiro, elimina a possibilidade de mal-entendidos ou distorções posteriores do que foi comunicado. Segundo, remove o componente emocional imediato da comunicação, forçando ambas as partes a focar no conteúdo factual da mensagem. As decisões por escrito também criam um registro histórico que pode ser consultado posteriormente. Isso é especialmente importante quando se lida com pessoas que têm o hábito de reinterpretar conversas ou negar acordos anteriores. Com tudo documentado, fica muito mais difícil questionar ou distorcer o que foi realmente comunicado. A terceira tática calma são os prazos não negociáveis. O empata farto aprende a estabelecer cronogramas específicos para respostas, decisões e ações. Mais importante ainda, ele aprende a comunicar esses prazos claramente e a respeitá-los rigorosamente, independentemente da pressão exercida pela outra parte. Os prazos não negociáveis servem para restaurar um senso de ordem e previsibilidade nas interações. Eles também forçam a outra pessoa a trabalhar dentro de estruturas definidas, em vez de poder contar com a flexibilidade ilimitada que o empata oferecia anteriormente. Quando essas táticas começam a ser implementadas, as reações da outra parte seguem padrões muito previsíveis. A primeira reação geralmente é intensificar o charme e a sedução emocional. A pessoa percebe que os métodos anteriores não estão funcionando e tenta recuperar a atenção e disponibilidade do empata através de comportamentos extra-carinhosos, promessas de mudança ou demonstrações exageradas de afeto. É crucial entender que essa fase de charme intensificado é temporária e calculada. Não representa uma mudança genuína de atitude, mas sim uma estratégia para restaurar o status quo anterior. O empata farto precisa reconhecer esse padrão e manter sua posição, respondendo ao charme de forma cortês, mas não se deixando influenciar por ele. Quando o charme não funciona, a segunda reação previsível é a escalada da raiva e indignação. A pessoa pode expressar surpresa, confusão ou até mesmo acusações de que o empata se tornou frio ou diferente. Podem surgir questionamentos sobre a lealdade, compromisso ou até mesmo a sanidade mental do empata que decidiu estabelecer limites. Essa fase de raiva é, na verdade, um bom sinal. Indica que as mudanças estão tendo o efeito desejado e que a outra pessoa está sendo forçada a confrontar o fato de que não pode mais contar com o padrão anterior de comportamento. O empata farto precisa se manter calmo durante essa fase, não se deixando provocar por tentativas de criar drama ou conflito. A terceira reação previsível é a barganha e negociação. A pessoa tenta encontrar maneiras de restaurar parcialmente os privilégios anteriores, oferecendo pequenas concessões em troca do retorno à dinâmica anterior. Podem surgir propostas de meio termo ou promessas de que desta vez será diferente. O empata farto precisa ser especialmente cuidadoso durante a fase de barganha, pois é aqui que muitos acabam cedendo e retornando aos padrões antigos. É importante lembrar que mudanças genuínas de comportamento levam tempo para se consolidar e são demonstradas através de ações consistentes, não de promessas ou negociações. Manter o eixo durante essas reações previsíveis requer disciplina emocional e clareza de propósito. O empata farto precisa constantemente relembrar a si mesmo por que decidiu fazer essas mudanças e quais eram os custos do padrão anterior. É útil manter um registro dos comportamentos problemáticos passados para consultar durante momentos de dúvida. Uma estratégia eficaz
é desenvolver respostas padronizadas para as tentativas de persuasão. Frases como "entendo sua perspectiva, mas minha decisão permanece", ou "aprecio sua preocupação, mas estou confortável com minha escolha", podem ser repetidas consistentemente, sem abrir espaço para debates prolongados. Quando a mudança de dinâmica se torna clara e irreversível, muitas vezes surge a necessidade de um plano de saída limpa. Isso é especialmente importante em situações onde existe coabitação, dependência financeira, filhos envolvidos ou círculos sociais compartilhados. O plano de saída limpa não significa necessariamente cortar contato completamente, mas sim reorganizar as circunstâncias para que o empata tenha maior controle sobre quando e como as interações acontecem. A logística do plano de saída limpa começa com a documentação de todos os aspectos práticos da situação atual. Isso inclui questões financeiras, legais, habitacionais e qualquer outro aspecto material que possa ser afetado pela mudança de dinâmica. É importante ter clareza sobre direitos, responsabilidades e opções disponíveis antes de tomar qualquer decisão definitiva. O papel das testemunhas na execução do plano de saída limpa é crucial. Ter pessoas confiáveis que podem atestar seu comportamento e suas tentativas de resolução pacífica dos problemas oferece proteção contra possíveis distorções ou acusações futuras. As testemunhas também podem servir como mediadores neutros quando necessário. As rotas alternativas se referem a ter múltiplas opções para cada aspecto do plano. Se a primeira opção não funcionar, qual é o plano B? Se as circunstâncias mudarem, quais ajustes podem ser feitos? Ter flexibilidade no planejamento, paradoxalmente, oferece mais estabilidade durante a transição. Uma parte essencial do plano de saída limpa é a comunicação clara de expectativas. O empata farto precisa ser explícito sobre quais comportamentos são aceitáveis daqui para frente e quais consequências seguirão se esses limites forem desrespeitados. Essa comunicação deve ser feita de forma calma, mas firme, deixando pouco espaço para interpretações ambíguas. É importante também preparar-se emocionalmente para as tentativas de sabotagem do plano. Podem surgir emergências convenientes, problemas de saúde repentinos, mudanças súbitas de comportamento, ou até mesmo tentativas de envolver terceiros para pressionar o empata a reconsiderar suas decisões. O empata farto precisa desenvolver a capacidade de distinguir entre emergências genuínas e táticas de manipulação. Uma regra útil é que emergências reais podem ser verificadas de forma independente e não seguem padrões de timing suspeito relacionados às decisões do empata. Durante todo esse processo, é fundamental manter o foco no objetivo principal, restaurar o equilíbrio e a dignidade na sua vida, não punir ou controlar a outra pessoa. Quando as motivações permanecem centradas no autorrespeito e na saúde emocional própria, as ações tendem a ser mais medidas e eficazes. O empata farto aprende que existe uma diferença importante entre ser compreensivo e ser conveniente. Compreensão genuína inclui reconhecer quando alguém não está preparado ou disposto a receber ajuda e ajustar suas expectativas de acordo. Conveniência, por outro lado, significa estar sempre disponível independentemente de como seu tempo e energia são valorizados. Também é crucial entender que estabelecer limites saudáveis não é uma forma de punição, mas sim uma forma de educação. Você está ensinando as pessoas como tratá-lo através do que você aceita e do que você não aceita. Quando você aceita tratamento inadequado consistentemente, está inadvertidamente ensinando que esse comportamento é tolerável. O processo de transformação do empata farto geralmente acontece em ondas. Há momentos de clareza e determinação seguidos por momentos de dúvida e culpa. Isso é completamente normal. O importante é não usar os momentos de dúvida como justificativa para abandonar completamente os limites estabelecidos. Uma estratégia útil durante os momentos de dúvida é focar nas evidências factuais em vez dos sentimentos momentâneos. Que comportamentos específicos levaram à necessidade de estabelecer esses limites? Que padrões se repetiram apesar de conversas e pedidos de mudança? Que custos emocionais você estava pagando no sistema anterior?
Outro aspecto importante é aprender a distinguir entre culpa genuína e culpa manipulada. Culpa genuína surge quando você realmente fez algo prejudicial a alguém. Culpa manipulada surge quando você é levado a se sentir mal por estabelecer limites saudáveis ou por não atender a expectativas não razoáveis. O empata farto desenvolve a capacidade de sentir compaixão, sem se sentir obrigado a resolver todos os problemas da outra pessoa. Ele pode reconhecer o sofrimento alheio sem assumir a responsabilidade por curá-lo. Essa distinção é fundamental para manter limites saudáveis a longo prazo. À medida que o empata implementa essas mudanças, ele frequentemente descobre que outras pessoas ao seu redor começam a tratá-lo com mais respeito automaticamente. Isso acontece porque ele está modelando comportamentos que comunicam autorrespeito. E as pessoas tendem a tratar os outros com base nas pistas que recebem sobre como essa pessoa se valoriza. O resultado final não é se tornar uma pessoa fria ou insensível, mas sim se tornar uma pessoa seletiva com sua energia emocional. O empata farto aprende a investir sua compaixão de forma mais estratégica, direcionando-a para pessoas e situações onde ela pode realmente fazer uma diferença positiva. Para resumir os pontos principais que exploramos hoje, primeiro, reconhecer quando você chegou ao ponto de saturação emocional é crucial para a sua saúde mental. Segundo, a retirada estratégica do fornecimento emocional pode ser mais eficaz do que confrontos diretos. Terceiro, as táticas calmas, protocolo cinza cortês, decisões por escrito e prazos não negociáveis oferecem uma estrutura para implementar mudanças de forma respeitosa, mas firme. Quarto, as reações da outra parte seguem padrões previsíveis que incluem charme intensificado, escalada de raiva e tentativas de barganha. Quinto, manter o eixo durante essas reações requer preparação e disciplina emocional. E, finalmente, ter um plano de saída limpa oferece segurança e opções quando a situação requer mudanças mais drásticas. Lembre-se de que esse processo não é sobre se vingar de alguém ou provar quem está certo ou errado. É sobre restaurar o equilíbrio em sua vida e ensinar às pessoas como você merece ser tratado. É sobre reconhecer que sua compaixão é valiosa e deve ser direcionada de forma que realmente beneficie todos os envolvidos. O empata farto não é perigoso no sentido destrutivo da palavra. Ele é perigoso para padrões disfuncionais, para expectativas não razoáveis e para dinâmicas que drenam sua energia sem oferecer valor proporcional em retorno. E essa é exatamente o tipo de perigo que o mundo precisa ver mais. Na próxima semana, vamos explorar como reconstruir uma rede social saudável depois de estabelecer esses novos limites. Vamos falar sobre como identificar pessoas genuinamente compatíveis com sua nova abordagem e como cultivar relacionamentos que nutrem em vez de drenar sua energia emocional. Escreva abaixo o que você achou deste conteúdo e que limite você vai aplicar com calma na sua própria vida. Sugira também temas que gostaria de ver abordados na próxima semana. Se este vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessa perspectiva. Às vezes, a maior gentileza que podemos oferecer a alguém é ajudá-lo a reconhecer seu próprio valor.